E terminamos a série Deus está conosco. A série terminou, mas Deus continua conosco. Isso não vai mudar. E esse mês eu vou compartilhar essa série com o Dr. Jean. E ele escolheu um tema muito interessante: as melhores e piores profissões. A gente escolheu 4. E hoje eu vou falar sobre professor. Que o professor pode ser a melhor profissão, também pode ser a pior profissão. Todas elas têm um lado muito positivo e um lado muito negativo. Alguém aqui é ou já foi professor? Ó, tem um ali, 2, eu, professor, 4, tem mais alguém? 5, ó, já foi professor de alguma coisa, né? Nem que seja domar o cachorro. Esse é mais fácil, viu? Quem ensina a gente é muito mais difícil. A Michelle fala isso, né? Porque ela é bióloga e ela gosta de comportamento animal. Eu falei para vocês já que ela leu só sobre adestramento de cães, ela leu 80 livros. E ela falou, é muito fácil. Por quê? Porque do animal é previsível. Você ensina, ele aprende. E é assim, uns demoram mais para aprender, uns aprendem mais rápido. Mas o ser humano é imprevisível. A gente não consegue. Então, ser professor de gente é um desafio muito grande. Tem umas imagens ali, coloca lá para a gente o PowerPoint, por favor, sobre professor. Eu fui professor e, olha, eu vou dizer, professor é igual ser pai. O R caiu lá. Eu dizer que era Professo R, né? Professor, caiu o R ali. Alguma coisa, acho que fez assim, ó. Uma das melhores ou uma das piores profissões que existem? O que vocês acham? Ser professor é igual ser mãe, ser pai. É padecer no paraíso, que eles falam, né? Tem momentos de extrema alegria e tem momentos de extrema tristeza. Alegria quando a gente vê que os alunos estão entendendo, estão aprendendo, estão colocando em prática, estão envolvidos, interessados. Triste quando tem desinteresse, quando não quer prestar atenção, quando não quer aplicar aquilo, quando faz o contrário do que você ensina. Então, professor pode ser uma profissão muito recompensadora ou pode ser muito triste, muito frustrante. Alguém que estuda, se prepara, busca conhecimento, lê, gasta horas preparando e aí se torna um veículo para levar uma mensagem, um ensinamento, que vai servir para uma área específica ou para a vida. E, do outro lado, se espera que... Contar uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo que é professor, ele já esteve aqui na Bélgica, mas faz muito tempo, acho que foi em 2015 que ele veio aqui, com a família. Ele é professor de biologia, com a Michelle, e ele foi professor já há mais de 20 anos. Ele já está perto de aposentar, eu acho. Ele começou muito novo, começou na adolescência como professor e foi. E ele me disse uma coisa que é triste no Brasil. Ele era professor de ensino médio, né? Como que a gente chama aqui no francês? Ensino médio, como que chama? Secundário. Mas como que fala em francês? Secundaire. Ele era professor de secundário, de biologia. E aí ele foi ser professor da faculdade. Aí a gente pensaria assim, legal, né? Você está feliz que agora você está sendo professor universitário, dando aula na faculdade e tal. Passou um tempo, ele voltou para o secundário, voltou para o ensino médio. Eu falei, Wellington, o que aconteceu? Por que você não queria ser professor de faculdade? Aí ele falou uma coisa que... Ele falou, aqui no Brasil, lá no Brasil, né? Ele falou, aqui no Brasil, é assim, o aluno quer comprar um diploma e a faculdade quer vender o diploma. E o professor está no meio atrapalhando. Entenderam? Eles não quer fazer um mínimo de esforço para sair com uma profissão, né, com um diploma, estão pagando por isso, se é uma faculdade privada. A faculdade está vendendo esse diploma e o professor está no meio para atrapalhar. E aí ele me contou umas histórias que eu nem vou contar para vocês. Aí ele voltou para o ensino médio e falou, aqui eu sou mais feliz. Os alunos me valorizam, os pais me valorizam, eu tenho um relacionamento com eles, eles prestam atenção, eles querem aprender. E eu dei razão para ele. Eu falei, realmente, tinha tudo a ver aquela relação de ser professor. Eu coloquei uma imagem aqui, passa lá para a gente, por favor. Quem que está lá? É o João Marcelo ou é o...
Eu me lembrei, como esse é o tema, eu me lembrei de alguns filmes que eu vi, e a lista é grande, sobre professores, sobre bons professores. Está aqui uma recomendação. Quem quiser, tira uma foto aí, assistam esses filmes. Vale a pena. O primeiro filme, Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams, que é um comediante, né? Era um comediante, mas ali ele faz um papel sério de um professor que muda a cabeça e a vida daqueles adolescentes. E o tema dele como professor é uma lição para todos nós, porque a frase que ele tirou do latim, no inglês, a expressão é seize the day, que é aproveite o dia, carpe diem, né? Que é carpir o dia. Quase isso. Trabalhar no dia, né? É você aproveitar o dia. A gente tem 24 horas, é igual para todo mundo, o tempo. Só que não, né? Porque uns não conseguem fazer tudo num dia, queria ter 48 horas num dia, outros têm tempo para relaxar, ficar tranquilo, dá vontade de ler para ele aquele texto que está em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas todo mundo tem 24 horas. O negócio é que a sabedoria está em aproveitar o dia. E nesse filme, o Robin Williams é um professor que estimula os alunos a aproveitarem o dia. Esse segundo é muito interessante. Esse filme é de 1967. Um grande ator chamado Sidney Poitier. O filme fez um sucesso. Eu estava dando uma olhada essa semana. Na época, 67, para vocês terem uma ideia. Pensa que era o dinheiro naquela época. O filme custou 600 e poucos mil dólares para fazer, naquela época. A bilheteria foi de 44 milhões. Dá para ter uma ideia. Se fosse hoje, era 300 milhões, 400 milhões de bilheteria, porque o filme fez muito sucesso. É a história de um professor em Londres, com uma classe rebelde, e o pessoal não queria saber nada com nada, e ele foi com firmeza, com dureza, mostrando para eles como viver. E no final, ele conquista o amor e a amizade daquela turma. Ele era engenheiro, ele estava lá como professor só por um ano, até conseguir um trabalho melhor. E no final, os alunos amaram tanto ele como professor, que imploram para ele não deixar de ser professor e não ser engenheiro, para ficar ali na escola. E toca o coração dele. A mudança de vida que ele conseguiu ocasionar, se importando com aqueles alunos. É um filme muito legal. O outro, Dangerous Minds, Mentes Perigosas. Eu acho que é em Nova York, um bairro daqueles, Bronx, mais afastados ali, Queens. E a professora Michelle Pfeiffer tenta ajudar aqueles alunos. Bom, Michelle Pfeiffer é uma das mulheres mais lindas do mundo. Se ela fosse minha professora, eu garanto que eu não ia aprender nada. Que eu ia olhar para ela e ela ia falar, eu não ouvi uma palavra que ela dissesse, né? Porque eu ia ficar olhando, parece um anjo, que rosto lindo, né? Mas ali é um desafio, porque tem as gangues, é o pessoal da periferia, e ela também, com amizade, com amor, se importando, acaba conquistando eles. O outro filme, eu não sei o nome em português, é um professor, Richard Dreyfuss é o ator, chama Mr. Holland's Opus, é o filme. É um professor de música numa escola, e mostra a vida inteira dele. E a impressão que ele tem é que a vida dele como professor foi inútil. Ele não era professor de matemática, ele não era professor, né, de biologia, alguma coisa mais, era de música. Então tinha uma orquestra na escola, os instrumentos, mas ele tocou corações. Vidas foram mudadas através da música. E no final da história, não vou dar muito spoiler, né, senão vocês vão querer ver. Ele vai se aposentar e ele olha para trás e fala assim, fiquei 40 anos nessa escola, como professor de música. Minha vida, e aí, minha surpresa. Quantas vidas foram tocadas e foram mudadas por ele como professor. Então, existe uma recompensa para um professor dedicado. E não é fácil, não é fácil. Olha só, vou dizer algumas coisas para vocês sobre isso. Como que tem um lado positivo do professor e tem um lado negativo. Financeiramente, em alguns países do mundo, precisa de dinheiro para viver ou quer ter um bom salário, não vai ser professor. Não vai. Ó, tem exceções. No Japão, vocês sabem que eu e a Michelle ficamos 2 anos no Japão. Uma das profissões mais importantes, se não for a mais importante, é a do professor. É uma coisa da cultura japonesa. E
para vocês terem uma ideia. A gente sabe que tem os ditados chineses, tem ditados japoneses. Tem um ditado no Japão que diz assim, o ditado: todos se curvam diante do imperador japonês, mas o imperador japonês se curva diante de qualquer professor. E aí a frase é assim: porque sem professor não tem imperador. Olha a visão deles, que interessante, como eles valorizam. E aí eu e a Michelle vamos aprendendo essas coisas no Japão e vendo isso. Como se prova isso? No salário. Eu fui pesquisar essa semana. Claro que professor de uma escola primária ganha um valor, secundário é outro, né? Mas o professor da universidade, que é a quinta profissão mais bem paga no Japão. Sabe o que é isso? Quem ganha mais é o presidente de uma companhia, é um médico cirurgião, entendeu? Tem poucos, 4 só, que ganham um salário melhor do que um professor numa universidade no Japão, para ver o valor que tem. E eu estava fazendo uma conta, a Michelle, ela deu aula lá no ensino fundamental, e era um bom salário. Não dá para dizer que não era bom, mas ela era estrangeira e era uma escola brasileira. Também tinha japonês. Mas aí ela descobriu o valor que uma professora japonesa ganhava. Eu fiz o cálculo, para nós aqui seria mais ou menos entre 5 e 6 mil euros. Uma professora de ensino fundamental, ensino médio. Tá bom o salário? 5, 6 mil euros? Está valorizado, não é? Isso é Japão. Luxemburgo, 95 mil euros, um professor primário. Olha aí. Luxemburgo é outro mundo, né? Existe o mundo, existe Luxemburgo, né? Luxemburgo é outro nível, Então lá é muito valorizado, realmente é muito valorizado e realmente o país tem como bancar isso aí. Agora, o que eu fiquei impressionado? Pode passar a outra imagem, a última, depois a gente... Eu fiquei impressionado quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu já falei isso aqui faz um ano, mas como tem muita gente que não viu, eu vou repetir. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei nos Estados Unidos. Porque eu vim do Brasil, foi a primeira vez que eu saí para morar fora, foi para os Estados Unidos. E quando eu chego lá, cheguei em dezembro de 97, bons tempos. Eu era mais jovem, mais forte e mais magro. e eu fui para essa universidade estudar inglês. Quando eu chego lá, comecei a fazer amizade com os americanos. E aí você pergunta assim para eles: what's your major? What's your minor? Tem você vai fazer faculdade, você escolhe 2 linhas. As matérias que você vai fazer mais para uma área ou para outra área. E aí você pergunta: o que você quer ser? O que você quer fazer? Eu fiquei impressionado porque metade do pessoal que eu perguntava: você está estudando para quê? Metade, às vezes um pouco mais da metade, dizia assim: eu quero ser professor. Eu falei: que mundo que eu tô? Eu cheguei lá e todo mundo que eu conversava: eu quero ser professor, eu quero ser professor, eu quero ser professor, eu quero ser professor. Fiquei impressionado. Aí depois eu comecei a ver a cidade. Aí eu estudei 5 meses, aprendi bem inglês e bem rápido, a ponto que 6 meses depois, eu já era pastor numa igreja americana, já estava pregando inglês. Aí fui morar no estado do Colorado. Se você não conhece, vai depois no Google, tarefa de casa. Coloca lá Colorado e coloca nas fotos, nas imagens. É o estado mais lindo americano. Eu tive o privilégio de morar 2 anos um dos lugares mais lindos do mundo, que é onde estão as montanhas, onde o pessoal esquia, onde está Aspen. Eu ia lá esquiar em Aspen, nas montanhas ali, Vail, são lugares lindos, lindos, lindos. Fizeram uma pesquisa uma vez com os americanos, 60%, são 50 estados, 60% diz que o Colorado é o mais bonito, 30% o Havaí, e 10% sobrou para os outros 48%. Vocês terem a ideia que a competição não dá. Então eu fui para lá e eu fiquei impressionado na cidadezinha que eu morava, que eu acho que tinha uns 11, 12 mil habitantes. Pequena. Menor que a que eu moro hoje. A que eu moro hoje tem acho que 17 mil. O que eu via de escola e igreja era impressionante. Imagina uma cidade de um pouco mais de 10 mil habitantes. A impressão que eu tinha é que quase cada quarteirão tinha uma igreja e uma escola. Eu me lembro que naquela cidade tinha mais de 100 igrejas.
Tinha um pouco mais de 10 mil habitantes, tinha 100 igrejas. Eu sei, porque a gente tinha um encontro de pastores de todas as denominações, até padres. A gente vinha no encontro e tinha lista. E um dia eu olhei a lista e tinha mais de 100 igrejas. Então, a gente vê o que o povo valoriza naquele lugar. Religião, igreja, Deus e educação. Porque o que tinha de escola, aqui na Bélgica também é assim. Na minha cidadezinha ali que eu moro, né, com acho que 17 mil habitantes, tem 8 escolas. Boas, grandes, bonitas, modernas. É uma valorização daquilo. Agora, o que me impressionou foi isso aqui. Que eu estava lá nas primeiras semanas, aproveitava qualquer oportunidade para estudar inglês, para aprender inglês. E aí eu fui no dormitório, tinha uma tela grande, uma TV grande, uma sala de TV, e eu fui lá assistir qualquer coisa, porque eu queria escutar o inglês para eu aprender. Liguei um canal lá e estava passando isso aí. Um prêmio que a Disney dá, mudou de nome, mas de 90 e pouco a 2006 foi esse o nome. Prêmio para o professor americano da Disney. Disney American Teacher Awards. Então, eles fazem uma competição nos Estados Unidos, eles analisam os projetos dos professores do país inteiro. E por área, eles escolhem os melhores, eles vão nesse auditório enorme e dão um prêmio, que é um troféu para os melhores professores de cada área, e tem um professor do ano. Aí eu fiquei impressionado vendo aquilo, eu falei, caramba, nunca vi isso no Brasil. Prêmio para professor. Eu lembro que aquele ano, eu não me lembro o nome do professor, aquela revista que está ali do lado é o troféu que o professor recebe, aquele professor recebeu. É uma criança sentada em cima de um livro, com os brinquedinhos e o mundo, né? Está aprendendo sobre o mundo através do conhecimento, do estudo. Eu lembro que naquele ano, eu falei para você, cheguei lá isso era 98. Aquele professor que ganhou o prêmio de melhor professor do ano nos Estados Unidos, o prêmio foi $40 mil. Estamos falando quase 30 anos atrás. Era muito dinheiro, $40 mil. E eu lembro do discurso dele, meu inglês era fraquinho, mas ele falou, professor, né? Sabe ensinar. Até para o cara que não sabia falar inglês, eu entendi o que ele falou. Porque ele falou devagar, pausado, e aquela frase gravou na minha cabeça para o resto da vida. Que ele fez um discurso breve, recebeu o prêmio, o troféu, e aí ele disse assim, olha que lindo. Se você me falar, eu vou esquecer. Se você me mostrar, eu vou lembrar. Mas se você me envolver, eu vou entender. Ele resumiu o trabalho de um pastor, de um professor, e para várias outras profissões, né, também. Como que um professor deve fazer o trabalho? Se falar, vai esquecer. Se mostrar, vai lembrar. Mas se envolver, vai entender. E uma vez que você entende, não esquece nunca mais. Faz parte de você. Essa é uma lição muito grande. Então, o professor tem essa missão de envolver. Por isso que aqueles filmes são interessantes. Porque mostram professores que não estavam ali pelo salário. Eles estavam ali se envolvendo com os alunos. Na vida deles. Aí fez a diferença. Agora, eu venho do Brasil. Eu não sei vocês. Tem gente que vem de outros países que é melhor aqui. Mas no Brasil, o professor não tem muito respeito. Eu vi um professor famoso no Brasil falando recentemente, ele disse assim, antigamente o professor não tinha dinheiro, não tinha salário, mas tinha respeito. Eu lembro do meu tempo, quando era criança, entrava na sala de aula, o professor entrava alguém, a gente ficava todo mundo em silêncio, levantava, senhor, senhora, era aquela coisa, tinha respeito. Ele falou, hoje não tem nem dinheiro e nem respeito. E ele deu um dado, uma informação que me assustou. O desrespeito com o professor no Brasil é tão grande, no estado de São Paulo, que é de onde eu venho, por semana, são de 5 a 8 professores que registram um boletim de ocorrência por agressão física. Não é nem xingamento, briga, não, da delegacia, porque foi agressão física contra um professor. 5 a 8 no estado de São Paulo por semana. Imagina que triste o desrespeito que existe para com os professores. É muito triste. Agora, uma coisa é certa. Jesus foi o maior professor. Foi o maior professor. E eu vi um texto aqui, que agora que eu parei para pensar, tem 2 aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas tem vários textos na Bíblia que Jesus é chamado de rabi, ou rabino.
que quer dizer o quê? Mestre, que quer dizer o quê? Professor. Jesus era chamado de professor. Onde ele ia, falava, está lá o professor Jesus, de Nazaré. Olha que interessante. Mateus 5, 1 e 2 é o começo do Sermão da Montanha. Então, eu costumo dizer o seguinte, Jesus fazia 4 coisas durante o dia. Ele pregava, curava, perdoava pecados e ele ensinava. Ele era professor. Olha o que diz aqui em Mateus 5, 1 e 2, começando o Sermão da Montanha. Diz assim, pode tirar a imagem? Obrigado. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. Ele estava ali, o que ele foi fazer ali? Ensinar. Era sala de aula. Que sala de aula que era? A natureza. Estava no meio da montanha, pássaros, né, flores, o vento, as árvores. Sentava todo mundo ali, ele sentou e começou a ensinar. Ele gostava de ensinar. Ele era professor. Agora, lindo está aqui em João 13, 13. Já vi esse texto várias vezes. Mas agora que eu fui pensar no que Jesus falou. Jesus disse assim, João 13, 13. Vocês me chamam mestre. Vocês me chamam de professor. Vocês me chamam de rabino. E Senhor. E com razão, pois eu o sou. Vocês me chamam de professor? Com razão, porque eu sou. Olha que coisa legal. Jesus falou, eu sou isso mesmo. Eu sou o professor. Vocês querem aprender? Vem aqui. Escuta o que eu tenho para dizer. Agora, Jesus sabia muito bem o que aquele professor falou. Não basta dizer que vão esquecer. Não basta mostrar porque só vão lembrar. Precisa envolver. Por isso que Jesus, às vezes, ele falava com a multidão. Durante a aula dele no Sermão da Montanha, quando a gente fala aqui da ansiedade, eu já falei para vocês várias vezes, ele mostrava. Ele pegava as coisas da natureza para dizer. Ele falou, olha, olhem as aves do céu. Aí eles olharam. Não plantam, não semeiam, não colhem, mas o Pai alimenta elas, vai alimentar vocês também. Olha o lírio do campo. Ele apontou para o lírio, todo mundo olhou. Para eles se lembrarem. Nem Salomão se vestiu como um deles. Então, veja, Jesus sabia disso. Mas o grupo dos 12, ele ensinava como? Pelo envolvimento. Ele estava envolvido com eles. Como que funcionava a escola no tempo de Jesus? Vamos fazer uma ilustração aqui para a gente poder entender. É muito interessante. Na época de Cristo, naquela região da Judéia, a coisa mais importante que tinha, a profissão mais importante, e aí eu já vou dizer para vocês, nos Estados Unidos, apesar de todo mundo, no tempo que eu fui para lá querer ser professor, eu fui ver na lista das profissões em que lugar está professor. De 150 para frente. Tem 150 profissões que pagam mais, tem um salário maior do que professor. No Japão não é a quinta. Olha a diferença. Nos Estados Unidos é a 150 para frente. E isso é o professor universitário. Tem 150 profissões com salário maior. E dos mais altos, tirando o CEO de uma companhia, né, que é o presidente de uma empresa, é um médico cirurgião. Médico cirurgião é o salário mais alto nos Estados Unidos. Chega a ser mais de $500 mil por ano. É um baita salário. 500 mil no ano. É muito dinheiro. Mas o professor não é muito financeiramente valorizado nos Estados Unidos. Mas olha só, Jesus, o sistema deles naquela época era o seguinte. Hoje, se a gente perguntar para um pai ou uma mãe, o que você sonha para o seu filho? Em muitos lugares, a gente vai ouvir a pessoa dizendo assim, eu queria que meu filho fosse médico. Tem muito pai e mãe que sonha isso para o filho. E a gente vê isso, né? Nos Estados Unidos, com certeza, muito pai e mãe sonham que meu filho seja um médico cirurgião. Vai ser milionário. Lá vai ser milionário. No tempo de Jesus, era rabino. Então, o que o médico representa hoje na sociedade era o rabino no tempo de Jesus. Então, os pais sonhavam, meu filho vai crescer para ser um rabino. Como que funcionava a escola? A escola funcionava assim. Tinha um sistema de estudo que ensinava a ler, a escrever em hebraico. E qual que era o livro-texto? Qual que era o livro? Qual que era a cartilha? É a Torá. Exatamente, a Torá era
o livro-texto. Então, as crianças iam para a escola com 6 anos de idade e ficavam até os 12, fazendo a primeira parte dos estudos. O que eles estudavam nesses 6 anos, de 6 a 12? A Torá. Quais são os livros da Torá? 5, que a gente chama de Pentateuco. Né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. O que é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando o menino tinha 12 anos de idade, ele sabia de cor esses 5 livros. Já pensou? Também 6 anos, criança aprende rápido e decora as coisas que é uma beleza. Eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E aí acontecia uma coisa. Quando ele chegava a 12 anos, era feita uma prova, um teste, para descobrir se a criança tem talento, tem dom, se aprendeu aquilo ou não. Para saber se ela vai continuar estudando ou se ela não pode mais estudar. Então eu fazia a prova e os professores, doutores da lei, como diz a Bíblia, faziam um teste com a criança e via se ela tinha um conhecimento. Se ele tinha um bom conhecimento, tinha realmente se aplicado, entendido, aprendido e sabia de cor realmente, aí eles diziam para ele, você vai continuar estudando agora dos 12 aos 18, mais 6 anos. E o que ele ia estudar agora? Todos os outros livros do Velho Testamento. De Deuteronômio até Malaquias, até o final, todos os livros. Aí ele ia aprender tudo aquilo, o livro dos Salmos, Provérbios, Reis, Crônicas, os profetas. Mas, se eles achassem que ele não chegou no nível suficiente, eles diziam para ele assim, você é esforçado, você se esforçou até aqui, mas a vontade do Senhor é que você volte para sua casa e aprenda da profissão do seu pai. E aí, os estudos ali paravam e o que acontecia? Ele ia aprender da profissão do pai. Por isso que André e o irmão dele, Pedro, Tiago e João, eram o quê? O que eles faziam? Jesus encontrou eles aonde? No Mar da Galileia. Pescadores. Porque o pai deles era pescador. Eles foram dar sequência na profissão do pai. Jesus, se não se tornasse um rabino, que ele se tornou aos 30 anos. E aí a gente vai entender uma coisa interessante sobre Jesus, que ele foi exceção da exceção. Ele seria o quê? Carpinteiro. Porque o pai dele, José, era o quê? Carpinteiro, aprendeu a profissão. Então, o sonho de estudar para alguns era interrompido. Parece medicina aqui na Bélgica. Eu estava vendo isso aí, como funciona a medicina aqui na Bélgica. Qualquer um pode começar a fazer medicina. No final do primeiro ano tem uma prova, faz um funil, os melhores passam para o segundo. Já não é mais assim? Mas era assim. Era assim. Aí vai para o terceiro ano, faz outro e vai afunilando. Era mais ou menos o sistema, talvez que a Bélgica se inspirou lá no tempo de Jesus, do funil. Né? Que bom que mudou, porque é terrível. Se estuda que nem um doido um ano inteiro, chega no final, você não sabe se vai fazer o segundo ano. É o que acontecia com ele, só que lá pior, era 6 anos. 6 anos estudando, chega no final, não sei se eu vou poder continuar. E aí o que acontecia? No final de 6 anos, alguns foram lá para a profissão do pai, poucos continuavam. Chegou a 18 anos de idade, já estudou, 6 mais 6, 12 anos estudando. Tem outro funil, outra prova. Se foi aprovado, aí eu vou contar o que vai acontecer. Se não conseguiu, o que ia dizer? Mesma coisa. Você se esforçou, 12 anos estudando, mas a vontade do Senhor é que você vá e pratique a profissão do seu pai. Aí foi embora, o sonho do estudo acabou. Mas aqueles que se formaram com 18 anos, agora vem a faculdade. Ó, faculdade aqui, geralmente são 3 anos, mais 2 anos de mestrado. Mais ou menos assim. Né? Depende do curso, porque se for medicina, quantos anos? Quantos anos, Manu? Já está sabendo aí qual que é o teu futuro? Depende da especialidade? Então, começou aqui a estudar, para sair um médico formado com especialidade. Quantos anos? Mínimo 6 anos. Em alguns países é 8. Dependendo, imagina, 8 anos. Isso aí depois de ter estudado um monte antes, né? É só a faculdade. Então, lá, com 18 anos, o jovem judeu, ele ia começar a faculdade dele com 18 anos e iria até 30 anos de idade.
12 anos. Já estudou 12, e agora tem mais 12 pela frente. E no final dos 12, se ele chegar lá no final, ele pode ser, com 30 anos, um rabino. Aí, todo mundo, a família, ó, meu filho é rabino. 30 anos, agora ele vai ter os discípulos dele e ele está no top da sociedade. É um rabino. O que acontecia? Olha que interessante. Quando tinha 18 anos, a mãe preparava a mochilinha do filho, que ele estava indo para a faculdade. O que era a faculdade? A faculdade era assim, ó. O pai e a mãe procuravam os rabinos que tinha em Jerusalém, que tinha em Israel, e via pelos ensinamentos dele, pelas ideias dele, o melhor. E aí tinha os mais famosos, os mais conhecidos. Aí o pai e a mãe falavam assim para o filho, ô Mateus, você vai ser aluno do rabino Gamaliel. Gamaliel era um rabino aí que falando na Bíblia. Então, eles preparavam a mochila dele e agora ele ia para passar 12 anos com aquele rabino. Onde ele dormisse, ele ia dormir. Onde ele comesse, ele ia comer. Onde ele fosse, ele ia ir. Para viver com ele, para aprender. Não só as palavras dele, mas o estilo de vida dele. Ia copiar o modelo. E aí tem uma frase muito interessante. Para mostrar isso aqui, vou chamar o Davi. Davi vem aqui, Gabriel vem aqui, são meus discípulos. Eu sou o rabino. Vou mostrar, porque isso aqui é muito interessante. Vocês vão entender a frase que o pai falava para o filho, era a tradição. Ó, eu sou o rabino e você é meu discípulo. Você é bom discípulo? Creio que sim. Vai me seguir? Você também? Bom discípulo? Vai me seguir? Então é o seguinte, eu vou na frente, nas estradas empoeiradas da Judeia. Vocês vêm atrás. Ó, vamos lá. Aí o rabino vai indo e os discípulos vêm atrás. Olha só. E aí ele vai na frente. O que acontecia? Ó, esse é bom. Ele está imitando o rabino. O que acontece? Era sandália e o rabino vai andando na frente e o grupo vai andando, vai levantando poeira. Tem uma fila de discípulos. No caso de Jesus eram 12. Quem que pega mais poeira? O último. Exatamente. Então, o que acontece? A frase do pai era assim, ó, o filho está saindo de casa, a mãe chorando, vou ficar assim, meu filho. Preparou a mochilinha com o lanchinho, está indo embora. Aí o pai falava assim, filho, que somente a poeira da sandália do rabino te cubra dos pés à cabeça. Por quê? O que ele está querendo dizer? Somente a poeira da sandália do rabino te cubra dos pés à cabeça. Cola nele. Não nos outros. Não seja o último. Não fica no fundão da classe. Você vai pegar a poeira de todo mundo. E essa poeira não serve. A poeira que serve é do rabino. Seja o primeiro da turma. Quando o rabino sair, cola nele. Fica do ladinho dele. Escuta tudo que ele falar. Fica ali pertinho. Deixa só a poeira dele. É isso aí. Deixa só a poeira dele. Boa pergunta para vocês. Dos 12 discípulos de Jesus, quem que ouviu o conselho do pai e colou em Jesus? João. João era o que ficou tão colado que na última noite, onde que ele estava? Ele fez assim, ó. Estava lá ouvindo o coração de Jesus. Ele deitou a cabeça no peito de Jesus. João levou isso a sério. Na cruz ele não desgrudou de Jesus até o último momento. Obrigado. Então você vê, eles levaram a sério. João levou a sério. João foi esse que seguiu Jesus. Agora, olha o que aconteceu. Jesus não seguiu a escola normal. Jesus não foi lá dos 6 aos 12 anos, depois dos 12 aos 18, depois dos 18 aos 30, seguindo um rabino. E aí é que a gente fica impressionado, porque com 12 anos, quando ele já devia saber a Torá de cor, a gente sabe que o pai e a mãe levaram ele em Jerusalém, no templo. Jesus chega lá, 3 dias, sumiu. Quando voltam, ele está fazendo o quê? Ensinando os rabinos no templo. E os rabinos estão 3 dias assim, ó. Por quê? Jesus tinha 12 anos e ele não sabia só o Pentateuco de cor. Ele sabia todo o Velho Testamento. Ele sabia sobre Isaías, sobre Jeremias. E ele estava assim, vem cá, esse menino não está na nossa escola. Ele não está no nosso sistema. Como que ele está sabendo tudo isso? Faziam pergunta para ele e ele ficava assim. Aí Jesus fazia pergunta e o pessoal ficava impressionado. Agora, você vai entender que coisa linda. Quando Jesus, e eu quero concluir com essa ideia para você. Por quê? Porque Jesus é o nosso professor ainda hoje. A melhor coisa sobre Deus é que Ele está vivo, Jesus está vivo, Ele está aqui,
E ele é acessível. Não é só João que teve o privilégio de ficar 3 anos e meio andando lá com ele. Não foi só Tiago, Pedro e André, e Filipe, e Natanael, e Simão. Não foi só eles, até Judas. Nós temos o privilégio de estar com ele todo dia e aprender dele, porque ele nos ensina todos os dias. A gente pode ter essa relação com ele. Jesus sabe dos sonhos do nosso coração. E Jesus, aí você vai entender. Quando o pai ou a mãe apresentava um menino de 18 anos para o rabino, ele analisava, fazia uma entrevista. E depois dessa entrevista, se o rabino é que dava a palavra final, pode dizer, você pode entrar na minha faculdade. Sabe o que ele falava? Uma palavra. Ele olhava assim para o menino e falava assim, ó, siga-me. A partir daquele momento é a inscrição na faculdade. Você está inscrito na minha faculdade, você vai ficar 12 anos comigo. Então, o sonho deles era completar 6 anos, mais 6 anos, e ouvir do rabino o melhor, ouvir o quê? Siga-me. Aí você entende agora o que aconteceu. Por quê? Porque Pedro e André, os irmãos, estavam pescando. Isso quer dizer que eles estavam fazendo a profissão do pai. Eles não tiveram a chance de continuar os estudos. Tiago e João também eram pescadores. Mateus era coletor de impostos. Eles tinham as funções deles, mas nenhum deles estava estudando para ser um rabino. Então o sonho deles foi frustrado. Eu não vou chegar a ser um cirurgião, um médico cirurgião. Foi interrompido o meu sonho. Aí você entende quando Jesus chega na praia do Mar da Galileia. E aí depois das coisas que aconteceram, a gente lê no texto, ele olha para Pedro, para André, ele olha para Tiago e João, só falou uma palavra. Ele falou assim, ó, siga-me. E aí o que eles fizeram? Diz assim, ó, deixaram tudo. Deixaram os barcos, a rede, tudo. E falaram assim, esse sonho eu já tinha desistido. Esse sonho eu já não tinha mais. Era impossível. E agora vem esse rabino e diz para mim, siga-me. Aí eles deixaram tudo para realizar o sonho de ser o discípulo do maior rabino de todos. Por 12 anos eles iriam seguir Jesus. Não precisou. 3 anos e meio eles se formaram. Que Jesus morreu na cruz, acabou o processo, e aí ele manda o Espírito Santo para eles fazerem, como Jesus falou, o mesmo que ele fazia. Milagres, curas, até ressurreição. Paulo se graduou na estrada de Damasco. Jesus foi lá, apareceu para ele e falou, siga-me. Ele caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, foi a formatura dele. Começou o apóstolo Paulo. Jesus olha para nós e ele sabe quais são nossos sonhos. E ele quer ensinar. O problema é que muitos de nós, a gente não está querendo aprender. Porque se a gente tiver uma atitude, eu sei tudo, e tem gente que é assim, não, eu já sei tudo, já estou sabendo. Não tem como saber tudo. Só Deus sabe tudo. Então, ele quer ensinar, a gente tem que querer aprender. E ele vai ensinar. Agora, você tem um sonho, e esse sonho morreu, ficou pelo caminho, e você acha, nunca mais? É impossível? Para Deus não tem nada impossível. Eu estava conversando com o Gabriel semana passada, eu ouvi uma palestra, e eu achei muito interessante, sobre pedir. E aí, o indivíduo falou assim, o palestrante falou assim, o que você está pedindo, você está querendo ter sucesso, não está em falta. Não é como você chegou um dia, abriu a janela, olhou e falou, ih, acabou. Não, tem de sobra. É um oceano. É um oceano. Aí eu pensei quando ele falou, Deus tem um oceano de bênçãos para nós. Deus tem um mar de bênçãos para nós. Aí sabe o que ele disse? O problema é que a gente vai ao oceano com uma colherzinha de chá. E aí vai levar o quê? Olha que a água do oceano chegou. Dessalinizada. Você vai levar... Aí ele falou o seguinte, troca a sua colher de chá pelo menos para um balde. Pra você não passar vergonha na hora que você for no mar. Para as crianças não fazerem piada de você. E eu falei para o Gabriel, eu pensei, balde é pouco. Se Deus tem um oceano, por que eu vou com balde? Aí eu pensei, tem que ser pelo menos aqueles caminhões
né, que transporta combustível, caminhão de água, caminhão tanque. Aí eu pensei, não, eu vou pedir para Deus um pedaço do oceano para eu administrar. Dá um pedaço para mim. Ele é dono do oceano, me dá um pedacinho. Eu vou com uma colherzinha, eu vou com um balde? Não, eu quero um pedaço do oceano. Então, pedir e recebereis. Pedir e dar-se-vos. Tem que pedir. Pede, eu pedi um pedaço do oceano. E eu estou orando todo dia para ver se Deus vai dar. Porque ir com uma colherinha, isso aí é humilhação. Com um balde, ele é dono de tudo. Jesus conhece nossos sonhos. E ele conhecia o sonho daqueles discípulos. Quando eles achavam que estava perdido e era impossível, ele foi lá e falou, siga-me. Pronto. O sonho renasceu. E eles realizaram esse sonho. Vamos orar hoje para Deus realizar nossos sonhos? Para Ele ser o nosso professor? Vou convidar vocês para virem aqui. A gente vai fazer o círculo de oração, mais uma vez, para a gente pedir para o professor dos professores, o mestre dos mestres, ensinar a gente, para a gente poder aprender e realizar os nossos sonhos. Pode ficar aqui desse lado. Ó, quem sempre vem aqui do lado. Vem me abençoar. Vamos pedir muito, porque Deus tem muito para dar, né? A gente pede muito, porque Ele tem sempre mais para oferecer. Isso mesmo. Isso. Pode vir, deem as mãos e vamos fazer o nosso círculo, pedir a bênção de Deus. Jesus disse, vocês me chamam de professor, de mestre. Então, certo, é isso mesmo que eu sou. Então, deixe Jesus ser o seu professor. Tem muita gente que tem coisas para ensinar para a gente. A gente aprende de muitas maneiras, livros bons, mas é a Bíblia que nos mostra quem é Jesus. E Ele ensina para a gente, não é com palavras apenas, é com o exemplo. Ele é o modelo, aí a gente copia o modelo. Olha para a vida dele e fala, eu quero ser como ele. Eu quero amar como ele. Eu quero pensar como ele. Todo dia eu peço para Deus. No Novo Testamento fala da metanoia, é a transformação da nossa mente. Tira a minha mente, que é toda errada, e põe a de Jesus. Aí no Velho Testamento fala que o nosso coração é de pedra, e Deus quer dar um coração de carne. Então, tira meu coração de pedra e põe um coração de Jesus, para eu ser como Ele. Se você fizer isso, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Com a mente de Jesus, o coração de Jesus, aprendendo do professor maior, o mestre dos mestres, que é Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia que pudemos estar aqui ouvindo a Tua palavra falando a nós. Obrigado por essa mensagem que mostra que Jesus assumiu várias funções aqui na Terra. Uma das maiores dela foi a de professor. E Ele nos ensina através do exemplo, perdoando, amando, apoiando, ajudando, servindo. E a gente quer ser como Jesus, a gente quer viver como Ele. Por isso transforma a nossa mente, nosso coração. E como grande professor e mestre, teu convite nós sentimos e ouvimos hoje. Quando o Senhor diz para nós, siga-me, a gente quer te seguir. Nós queremos seguir a Jesus Cristo, o nosso Salvador, para aprender todos os dias com Ele como viver, como ser feliz. Realize os nossos sonhos, planos e projetos que já até esquecemos e achamos que é impossível, como aconteceu com os discípulos. Mas quando eles ouviram a palavra siga-me, eles tiveram reacendida a chama no coração, na mente, sabendo, agora sim eu vou realizar esses planos e sonhos. Nos abençoe para que a gente possa atingir o nosso potencial máximo. Não deixe a gente ficar neutralizado com as coisas dessa vida, sendo que o Senhor deu tantos dons e talentos para nós. A gente quer usar esses dons e talentos para a honra e glória do Teu nome. Por isso nos abençoe quando nós respondemos sim para o Teu chamado de te seguir. Nós queremos caminhar na praia, no Mar da Galileia, olhando para as Tuas pegadas na areia. E a gente quer colocar o pé, a nossa sandália, na Tua pegada. Onde o Senhor for, a gente vai atrás. O que o Senhor fizer, a gente vai fazer também. O Senhor é o nosso modelo, o nosso exemplo. E a gente quer te seguir todos os dias da nossa vida. Por isso, abençoe cada um que veio aqui hoje, cada um que o Teu Espírito trouxe aqui hoje e aqueles que estão acompanhando online também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.